Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, advogado, perito especialista em direito digital, crimes cibernéticos, o que é permitido e o que é proibido na propaganda eleitoral 2024, as principais inovações. Eu vou trazer aqui 20 pontos de inovações ou mais em que nós temos que ficar atentos, você que é da campanha, você que é candidato, você que é do Digital Team, você que vai estruturar uma campanha, sabe da importância da propaganda eleitoral, sobretudo a propaganda na internet. Quero fazer aqui um apanhado geral com base em minuta de resolução que vai alterar a resolução 23.610, que era de 2019, e vai trazer muitas inovações. Você que faz compliance eleitoral, você precisa ficar atento, e você que ainda não começou, considere uma consultoria para estruturar o seu time digital. O time digital hoje ele atua não só zelando para que a sua atividade de pré-campanha, de campanha esteja em conformidade, mas principalmente identificando erros, falhas que podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário por meio de representações eleitorais, ações de investigação judicial, dentre outros. Lembrando que a propaganda irregular, ela é sujeita àqueles ou beneficiários a multa, e em alguns casos é cabível inclusive uma penalidade maior, dependendo do contexto, caracterizando abuso de poder econômico, dentre outros abusos. Isso é processado pela Lei Complementar 64, e aí nós temos a possibilidade de cassação do registro, revogação de diploma. Por isso que o compliance digital é fundamental, e ter uma equipe preparada para te orientar nesse contexto, para que você explore o melhor da propaganda sem violar a legislação e principalmente monitorando a oposição, porque se a oposição erra, ela está violando as regras, e violando as regras o jurídico precisa de dados técnicos para poder tocar isso à frente. É isso que eu passo para você, mas antes, porém, se inscreve aqui no canal, assim você tem conteúdo exclusivo. Aqui embaixo vou deixar o link do meu livro também, Estratégia Digital, Marketing e Compliance Eleitoral, o que é fundamental, e também dos nossos treinamentos para a propaganda online, para jurídico digital e para a gestão da reputação também dos candidatos, partidos e coligações. Não há dúvida que os candidatos precisarão estar assessorados por peritos, por profissionais técnicos de segurança, para lhe auxiliarem, sobretudo nas investigações, na apuração de autoria, na detecção de desinformação, de deepfake, de fake news, e lhe darem elementos técnicos para tomar as medidas cabíveis. Os advogados precisam se estruturar nesse contexto, até porque nós vamos ver agora das mudanças legislativas que nós temos com as resoluções que estão em fase de consulta, em breve serão publicadas definitivamente, uma série de mudanças que são trazidas, com destaque para proteção de dados, necessidade de um DPO da campanha, e também com destaque para o uso da inteligência artificial de modo ilegal, ilícito, criminoso. Enquanto o projeto de IA caminha no Congresso, as eleições estão aqui, se avizinham, e logicamente o TSE de forma brilhante já está propondo a regulamentação. É isso que eu trago para vocês em primeira mão. Vamos lá ver os tópicos. Resolução ainda sem número, que vai alterar a resolução da propaganda eleitoral para trazer aqui uma série de disposições bem interessantes em relação ao que é permitido e proibido. Essa resolução ela vai dispor sobre propaganda eleitoral no horário gratuito. Primeiro ponto, é importante destacar aqui para vocês: propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto de 2024. Antes, pedido de voto pode caracterizar propaganda antecipada, multa ou eventualmente até algo mais grave. Porém, eu posso fazer um trabalho de pré-campanha, desde que não haja ali impulsionamentos com foco político, que não haja pedido explícito de votos. E esse trabalho de pré-campanha, não havendo pedido explícito de votos, não é algo ilegal, mas sempre importante consultar caso a caso para evitar excessos, né? Impulsionamento de conteúdo político eleitoral será permitido durante a pré-campanha, nos mesmos termos da campanha, vedado pedido explícito de votos e observada a moderação e transparência dos gastos. Item número 1, posso fazer impulsionamento em pré-campanha? Posso, nos mesmos moldes, só que na pré-campanha eu não posso fazer pedido expresso de votos, sendo observado também com moderação e a transparência nos gastos as redes sociais, os provedores de aplicação
que prestarem esse serviço, eles vão ter que manter ferramentas de transparência. Isso é básico, então esse é o primeiro item. Conteúdo político eleitoral vinculado em período anterior ao da campanha eleitoral deve seguir regramento a respeito de transparência, aviso ao cidadão sobre o uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade, sobrepor imagens e sons, nos termos do artigo 9º desta resolução. E aí nós temos outros pontos bem interessantes. Nós temos aqui no artigo 8º agora a inserção de um parágrafo primeiro que diz que no caso da propaganda eleitoral na internet, veicular desinformação que comprometa a integridade do processo eleitoral, os juízes e juízes mencionados no artigo ficarão vinculados às decisões do TSE sobre o mesmo tema e objeto quanto à remoção e manutenção de conteúdos idênticos. No artigo 9, nós temos agora um parágrafo único que trata sobre as agências de classificação de conteúdo, também muito importante. A classificação de conteúdos por agências de verificação de fatos que tenham firmado o termo de cooperação com o TSE será feita de forma independente e sob responsabilidade daquelas, podendo ser utilizada como parâmetro para aferição de violação ao dever de cuidado do caput desse artigo. Então, quem vai definir o que é desinformação ou não? Essas agências, elas vão trabalhar de forma independente e o TSE poderá considerar elas como parâmetros para definir se aquilo é uma desinformação, se aquilo não é uma desinformação. Poderá, não deverá, esse é o disposto especificamente. E aí nós temos a primeira inovação ligada à inteligência artificial no artigo 9b. Olha que interessante. A utilização na propaganda eleitoral em qualquer de suas modalidades de conteúdo, atenção, fabricado ou manipulado, em parte ou integralmente, por meio de uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade, sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial, deve ser acompanhada de informação explícita destacada de que o conteúdo foi fabricado ou manipulado com tais tecnologias, submetendo-se o descumprimento ao artigo 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de outras medidas. Artigo 323 do Código Eleitoral é crime, né? Criar fatos inverídicos, publicação de fatos inverídicos, aí sujeita a pena, ok? Criminal, realmente, essa é a sujeição. Então, nós teremos que identificar os conteúdos ligados à sobreposição de voz ou fabricação de imagens ou outras tecnologias de inteligência artificial ou similares. A fabricação e manipulação de conteúdo político eleitoral mencionada nesse artigo refere-se à criação e edição de conteúdo sintético que ultrapasse ajustes destinados à melhoria de qualidade ou som. Poxa, Milagre, mas eu uso esses métodos, mas é simplesmente para melhorar ali a imagem, a qualidade, aprimoro o áudio, ou mesmo faço uma locução. Isso não está proibido, é somente os conteúdos sintéticos que ultrapassem esse escopo, que é a melhoria da qualidade do som. E uma vedação na propaganda eleitoral que nós temos agora é vedada a utilização na propaganda eleitoral de qualquer que seja a sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado, com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Então, após notificação sobre ilicitude do conteúdo, o provedor de aplicação responsável pela sua circulação adotará medidas para remover. Então, muita atenção nesse contexto. O TSE quer agir rapidamente, então, havendo notificação de ilicitude, o provedor ele deve atuar para remover esse conteúdo. Nós sabemos que no pleito eleitoral, a cada dia que esse conteúdo falso fabricado, montado, deepfake permanece no ar, está influenciando, está criando estados mentais. Isso é extremamente perigoso. Tanto que o TSE ele otimizou uma parceria com as redes sociais para notificar, para tirar rapidamente, porque sabe que eu não posso utilizar ali da justiça comum, daquela morosidade, porque no pleito tudo é muito rápido, às vezes eu peço uma remoção, demora muito e o dano já está causado de forma irreversível. Então, nós tivemos lá questões na Argentina de inteligência artificial, teremos nos Estados Unidos e teremos nas próximas eleições também muita inteligência artificial manipulando falas, discursos, colocando pessoas em contextos que elas não estão, áudios falsos circulando por serviços de mensagem privada como o WhatsApp, como o Telegram, que não colaboram muitas vezes com a justiça, dificultam, criam embaraços, informam que não podem remover conteúdo, que não estão no Brasil, que isso é ponta a ponta, que eles não têm acesso, mesmo sabendo que tecnicamente eles podem ter acesso ao hash daquele conteúdo, fazer um bloqueio sem necessariamente violar a privacidade.
e a proteção aos dados pessoais, nós teremos isso e o TSE quer otimizar isso e por isso colocou aqui especificamente que os provedores, então, eles poderão aqui responsáveis, deverão aqui adotar providências para remover o conteúdo, ok? Lembrando que no artigo 9C aqui é responsabilidade do provedor de aplicação de internet que permita a veiculação de conteúdo eleitoral, a adoção e publicação de medidas para impedir ou diminuir a circulação de conteúdo ilícito, incluindo a garantia de mecanismos eficazes de notificação, acesso a canal de denúncias e ações corretivas preventivas. Vai fazer uma denúncia hoje no Telegram, vai fazer uma denúncia hoje de perfil falso no Telegram ou mesmo no WhatsApp, a dificuldade que tem, os FAQs, os formulários te jogam em círculos, você não consegue falar com ninguém, eles não padronizam uma notificação para remoção de conteúdo, né? Não é possível muitas vezes entrar em contato com eles, fazer uma notificação extrajudicial, mostrar a gravidade desse conteúdo. E pelo artigo 9C aqui nós temos agora que eles devem garantir mecanismos de notificação, acesso a canal de denúncias e ações corretivas e preventivas. É o artigo 9C, muito pertinente. Então nós temos aqui também, né, o artigo 10 que fala de conteúdos ilícitos e agora também ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos ou outras mídias destinadas a difundir crença em fato relacionada a candidatos ou disputa eleitoral. Então, atualizando a resolução com inteligência artificial, isso é muito importante. Então, é proibido desinformação e é proibido também que isso agora utilize-se para desinformar tecnologias que simulam, adulteram áudios, vídeos, imagens, como nós temos visto em várias aplicações na internet que são extremamente fidedignas. Nós da perícia conseguimos detectar se aquilo é uma IA ou não para um processo judicial, para uma assistência técnica. E esses provedores de IA também vão ter que colaborar com a Justiça Eleitoral, muitas vezes para descobrir quem gerou aquele conteúdo. Principalmente os serviços de mensageria privada, colaborando no sentido de quem publicou, quem postou, registros de encaminhamento ou outra forma de cooperar, principalmente identificar os usuários que postam esses conteúdos ou os beneficiários e remover esses conteúdos mediante ordem judicial. Lembrando que a resolução do TSE não anula o Marco Civil da Internet, o artigo 19, né, que garante aos provedores de aplicação ordens judiciais para que um conteúdo seja removido, o que não exclui o poder que eles têm ou a discricionalidade de entender que algo violou as políticas e remover de ofício. Então ele pode, mas não deve. E é aí que nós sabemos nesse limiar os erros. Conteúdos legítimos são tirados, conteúdos criminosos são mantidos e ele diz que ele não é juiz e aguarda uma ordem judicial. E isso é viver no melhor de dois mundos. Twitter, Telegram, WhatsApp, nós teremos notícias sobre esses provedores. Por isso que é importante ter um jurídico especializado em direito digital para saber fazer os pedidos corretos ao Poder Judiciário. Mais modificações, se você vai registrar os seus endereços digitais, vão ser comunicados também à Justiça Eleitoral por meio do DRAP. Então, todos os endereços das aplicações desse artigo, incluindo os canais, deverão ser publicados e registrados no DREP, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral. Vamos falar de impulsionamento de conteúdo. Posso impulsionar conteúdo. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet, Facebook, Instagram, só poderá ser utilizado para promover ou beneficiar, né? Sendo vedada a propaganda negativa, é vedada a priorização paga de conteúdos em aplicações de busca na internet que promova propaganda negativa, utilize como palavra-chave candidato, partido, coligação, difunda dados falsos. Então, posso usar o Google também para indexar o meu conteúdo, o meu site? Pode. É muito importante o candidato ter um site. Agora, não usa como palavra-chave o candidato concorrente. Não divulga fatos negativos. Porque esses provedores de aplicação vão guardar todos os registros, inclusive de cartões de crédito, financiamento, vão excluir esse conteúdo, vão comunicar à Justiça Eleitoral, porque o contato TSE, Justiça Eleitoral e provedores de aplicação está cada vez mais próximo, com base nos termos de cooperação que são assinados, ok? Lembrando que, sem prejuízo aí das multas e condutas, pode ser objeto de ações em que se apure abuso de poder. Então, vou pagar uma multa, eu vou correr o risco e vou fazer exatamente isso. Não, alto lá, você não vai só pagar uma multa. Isso pode caracterizar um abuso de poder que implica na sua candidatura, no registro da candidatura, cassação do registro, revogação do diploma se eleito e assim por diante. Caso a propaganda, e agora nós vamos falar de proteção de dados pessoais.
também previsto já na resolução de propaganda eleitoral na internet. Caso a propaganda eleitoral envolva o tratamento de dado pessoal sensível, esse deverá estar fundado em pelo menos uma das bases legais da LGPD. Eu precisarei de um compliance de LGPD para a minha campanha eleitoral. Como você está formando a sua base hoje de leads? Você está formando vários grupos de WhatsApp, você está fazendo leads, está fazendo landing page, como você está coletando, qual a base legal para tratamento, já está prevendo propaganda eleitoral ou não? Lembrando que eu tenho a vedação de doação e venda de cadastros, eu não posso comprar bases, até porque isso é frio e é violação, pode caracterizar fraude. Eu não posso também, enquanto órgão público, ONG, sindicato, doar cadastros. Você pode formar sua base em pré-campanha, mas você tem que formar de forma ética, em compliance e já prevendo as bases legais, ok? Então é muito importante e é proibido o profiling também dos eleitores, né? Para proteção contra a discriminação é vedado a formação de perfil de eleitores com base em dados pessoais sensíveis, salvo o consentimento. Lembrando, dia da eleição, alguns dias antes da eleição, posso continuar fazendo propaganda? Posso continuar impulsionando? Essa é uma pergunta muito comum. Só recapitulando, propaganda eleitoral, 16 de agosto, posso pedir voto. Antes da propaganda eleitoral, posso impulsionar o que eu quiser, sem pedir voto, observando transparência e moderação. O uso de ferramentas ligadas à IA, inteligência artificial, para distorcer fala, colocar em contextos. Nós temos a vedação para a parte negativa, para a parte positiva, que é propositiva, eu preciso informar. Minha campanha tem que seguir compliance com a legislação de proteção de dados. Eu não posso fazer profiling de eleitores e isso pode ser provado pericialmente. E os provedores de aplicação têm o dever de remover conteúdo tão logo notificados aí pela Justiça Eleitoral de forma muito rápida, muito célere, o que não exclui a exclusão que eles entendam que violaram termos eleitorais com base na autodeterminação, e o TSE poderá considerar as agências cadastradas, que são independentes, para tomar uma decisão sobre um conteúdo infringente, violador, fake news ou não. Lembrando que 48 horas antes até 24 horas depois da eleição é proibida a circulação paga e impulsionada de propaganda, inclusive na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada antes do prazo, cabendo ao provedor de aplicação que comercializa o impulsionamento realizar o desligamento da veiculação da propaganda eleitoral. É vedada a comercialização para o provedor de aplicação de qualquer modalidade de impulsionamento que vincule fato sabidamente inverídico. E aí vem uma novidade da propaganda eleitoral, as lives. As lives são muito importantes. Fazer uma live no YouTube, engajar mais pessoas, ali já coloca um formulário para contato, para voluntários, o cara já entra no grupo, já divulga a sua mensagem. Nós temos desenhadas aí as estratégias. A live está prevista na resolução da propaganda eleitoral. Olha que interessante. A live eleitoral, assim entendida como a transmissão em meio digital realizada por candidata ou candidato, com ou sem a participação de terceiros, com o objetivo de promover candidaturas, conquistar a preferência do eleitorado, mesmo sem pedido explícito de voto, constitui ato de campanha eleitoral de caráter público. Durante o período eleitoral, a utilização da live para promoção pessoal ou atos de governo por pessoa candidata equivale à promoção de candidatura. Aplicam-se à live as regras relativas à propaganda eleitoral na internet, inclusive vedação à transmissão ou retransmissão em sites de pessoas jurídicas. Então, muito cuidado, você que vai apoiar um candidato, tem uma pessoa jurídica, vai retransmitir a live, isso pode gerar um problema para o beneficiário. Vendas de cadastro, olha o que eu falei para vocês, é proibida as pessoas jurídicas e as pessoas naturais, venda de cadastros eletrônicos de bancos de dados pessoais. Pô, a gente tem LGPD agora, né? E sempre que eu for mandar uma mensagem eletrônica para um potencial eleitor, agora estou na égide da Lei 13.709 de 2018. Significa que eu tenho que ter um DPO, um encarregado de proteção de dados. A mensagem eletrônica mencionada deverá expor os dados de contato do encarregado de dados da campanha, que também deverá ser informada à Justiça Eleitoral e disponibilizados na plataforma de transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Temos que ter um encarregado de proteção de dados nas campanhas eleitorais. Um profissional conhecedor, certificado do LGPD, do compliance, para revisar todos esses processos, auxiliar jurídico na representação de concorrência, auxiliar internamente o time de marketing nas campanhas internas e principalmente nas mensagens eletrônicas que serão muito usadas na internet, ok? Lembrando que tratamento de dado pessoal sensível deve estar fundado em uma das hipóteses legais, é vedado o profile, né, a criação de perfis do usuário, e é necessário então garantir o acesso facilitado às informações sobre tratamento de dados,
respeito aos direitos previstos na LGPD e adotar medidas para proteção contra a discriminação. Aplica-se o disposto nesse inciso e artigos a qualquer tratamento de dado pessoal sensível. Lembrando então que eu preciso seguir a LGPD na campanha eleitoral. Como está a sua campanha? Como está já a programação, o planejamento da sua campanha em relação à proteção de dados pessoais? Quais medidas de segurança que você implementa aos dados? Você já tem um portal do titular para que um eleitor que questione o uso de dados pessoais possa efetivamente requerer informações? Você vai ter que cumprir. Está lá previsto agora no artigo 33B da Resolução das Eleições 2024. E o mais importante, você tem que mostrar a governança de proteção de dados da sua campanha. Olha o artigo 33C. O controlador e o operador, controlador quem que é? A campanha ou alguém que esteja atuando em nome da campanha. Imagine que você é o controlador, você tem sua base de dados e agora você terceirizou ou você contratou uma empresa de e-mail marketing, de SMS ou de WhatsApp. Ele é o operador, ele está agindo em seu nome para tratar dados de titulares que cederam a você, quer por uma base legal, quer por consentimento. Devem manter os seguintes registros de operação: tipo de dado e origem, descrição da origem, como foi coletado, descrição da finalidade, fundamento legal, duração prevista para o tratamento nos termos da Lei 13.709 de 2018, LGPD, e instrumentos contratuais que especifiquem o papel e a responsabilidade. O seu jurídico vai ter que fazer contrato com todos que vão participar da cadeia da campanha, prestadores, sistemas, e-mail marketing, prevendo as questões de proteção de dados, segurança. Em segurança da informação, o elo mais fraco da corrente rompe a corrente. Nós sabemos que a força de uma corrente ela é determinada pelo elo mais fraco. De nada adianta a sua campanha estar ok, só que um prestador falhou e você teve um problema de dados. E olha lá, a Justiça Eleitoral vai poder determinar ao controlador da campanha a realização de um relatório de impacto à proteção de dados, caso o tratamento represente alto risco, em especial quando envolver a utilização de dados sensíveis em larga escala ou a formação de perfil comportamental. Para a formação de perfil comportamental, exige-se registro específico e informação objetiva e explícita aos titulares de dados. Então, aquelas empresas de analítica que vão te dar perfil, etc., a partir de dados pessoais de uma comunidade, isso precisa de registro, relatório de impacto poderá ser solicitado e consentimento explícito, informado, livre, explícito, específico desses titulares de dados que farão parte desse contexto, né? Acabou as eleições, como fica a ordem, as ordens de retirada de conteúdo? Imagine que numa eleição você precisa agir rápido, com técnico, com jurídico, para remover um conteúdo ofensivo, uma difamação, algum concorrente mandando alguém. Lembrando que a contratação de pessoas para espalhar desinformação é crime, responde criminalmente pela lei eleitoral aquele que contratou e aqueles que espalharam desinformação. Isso é crime, já está na lei eleitoral. Acabaram-se as eleições, as ordens de remoção de conteúdo terão os efeitos mantidos, salvo se houver decisão judicial que declare a perda de objeto. Então isso é algo diferente também. E a realização do pleito não acarreta perda de objeto dos procedimentos que se apure anonimato, manifestação abusiva na propaganda eleitoral, inclusive disseminação de fake news tendente a atingir a honra de candidato ou candidato. Significa o quê? As pessoas então, faltando alguns dias para a eleição, disparavam tudo que tinha, né? Vomitavam tudo de crime, fraude, criavam estruturas, VPN, soltavam lá vídeos falsos, áudios falsos. Fez a eleição e simplesmente perdi o objeto. Acabou essa moleza. Atenção, você pode ganhar o pleito, mas tem ali um processo que vai apurar fake news, que vai apurar uso indevido, irregularidades, uso indevido de deepfake, inteligência artificial, que pode efetivamente impactar na sua campanha eleitoral. Ok? Em síntese, de forma muito breve, muito simples, eu trouxe para vocês aqui, resolução assinada pela ministra Carmen Lúcia. Nós teremos as audiências públicas envolvendo as sugestões ao processo eleitoral e todo cidadão pode participar, mas isso já está muito próximo do que virá pela frente, do que é permitido e proibido em relação à propaganda eleitoral, especificamente, notadamente aqui, mantém-se ali a resolução, os principais temas, propaganda na TV, a propaganda física cada vez mais limitada, e nós sabemos a importância da propaganda na internet. Então, se eu puder destacar aqui alguns pontos muito relevantes,
está colaboração ágil entre os provedores de aplicação e o TSE para remoção de conteúdo e identificação de usuários, o uso da inteligência artificial sendo mencionado, sendo permitido desde que destacado e jamais de forma negativa, o total compliance com a proteção de dados que a campanha deve ter, inclusive nomeando um encarregado de proteção de dados, mantendo registros, em alguns casos poderá fazer relatório de impacto da proteção de dados, principalmente nos casos de analytics, né, de ciência de dados ali para beneficiar o seu contexto eleitoral. Isso é muito importante também. Nós temos então uma estrutura cada vez mais enrijecida em relação ao uso de tecnologias sintéticas para simular voz, colocar pessoas, podendo caracterizar crime do artigo 323 e outras sanções, e impulsionamento permitido em pré-campanha, permitido em campanha após 16 de agosto de 2024, e aí sim, pedido de voto, desde que seja transparente, limite os gastos, lembrando que as redes sociais informam ao TSE também os gastos e todos os seus endereços comunicados no DRAP antes do pleito eleitoral iniciar, para que a Justiça Eleitoral saiba exatamente quais são as suas redes sociais. Não há dúvida que nós teremos uma eleição marcada pela guerra digital, pela desinformação e pela criação de influência de estados mentais com base em inteligência artificial, e isso é uma pertinente preocupação do TSE, que vai ouvir peritos, vai ouvir especialistas com estratégias, precisa estar próximo desses provedores de aplicação, que muitas vezes estão no Brasil para lucrar, mas não colaboram efetivamente com as autoridades diante de algo que nós sabemos que pode polarizar, influenciar o eleitor, mas também nós temos ferramentas periciais para identificar, nós temos ferramentas e técnicas buscando remoção de conteúdo, identificação do usuário, e aquele que formar uma melhor equipe nesse contexto, sem dúvida sai na frente, de compliance digital, de perícia digital, sabendo onde pode agir e também olhando ao seu redor, não permitindo que nenhum concorrente ultrapasse o que é permitido por lei. A partir do momento em que surge uma desinformação digital com recursos de IA que trazem um realismo muito forte, ignorar isso pode ser fatal na sua campanha. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreve e deixe seu comentário, assim você enriquece o debate e mais pessoas podem precisar. Fique atento aqui nos links de descrição do nosso livro sobre estratégia eleitoral, marketing e compliance digital, nosso treinamento também sobre o jurídico digital, sobre o que é permitido e proibido e sobre a criação do Digital Team e outras iniciativas que nós faremos ao longo desse período eleitoral, sobretudo acompanhando a evolução das resoluções que vão ditar aí as regras do pleito que se avizinha. Um abraço e até a próxima.